Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Este aqui será o vídeo piloto do curso de Crítica Textual do Escola Teológica, ok? Antes de falar qualquer coisa, meu nome é Adolfo Clair, eu sou formado em Teologia. Enquanto eu gravo este vídeo, eu estou cursando História, né? Ano que vem, 2020, estarei entrando no segundo ano de História. Tenho mestrado ministerial em Crítica Textual e Grego do Novo Testamento, pela IBTEL. Então, assim, eu quero começar o curso de crítica textual com vocês. Vai ser rápido, vai ser simples, vai ser introdutório. Não pretendo aqui exaurir o tema, porque o tema é muito mais profundo, é muito mais complexo do que se pensa. Então, assim, saiba que o que eu estarei apresentando aqui é apenas uma palha ideia do que seja o assunto, ok? Estarei utilizando apenas um autor. No meu curso de crítica textual mesmo, o qual que eu trabalho, que eu divulgo há um tempo já, ele é mais extenso. Então, se você tiver mais interesse de aprender mais, pode entrar em contato comigo. Meu e-mail estará na descrição deste vídeo, na descrição deste curso. Só pegar e pedir contato para os autores do curso e eles estarão passando meu e-mail. Ou você me encontra pelo YouTube, Adolfo Clair, ou no Facebook, ou no blog, e aí meu telefone de WhatsApp estará na descrição. Lá, ok? Vou iniciar esse vídeo, essa aula piloto, perguntando para você o que você sabe sobre crítica textual. Quantas vezes você já ouviu falar disso na vida? Porque, possivelmente, eu acredito que você, sinceramente, eu acredito que você nunca ouviu falar isso. Talvez tenha ouvido falar do Wilson Paroski, Novo Testamento, crítica textual, do Wilson Paroski. Mas não parou para analisar com carinho e atenção o que seria isso. Antes de mais nada, eu tenho que perguntar para você uma coisa. Eu tenho que ser sincero na minha pergunta. Você, e anote, você já pegou no Novo Testamento grego alguma vez na vida? Você já pegou algum Novo Testamento grego na sua mão? Simplesmente assim, pegar por um simples exercício de pegar um manuscrito, a Bíblia no grego ou no hebraico. Eu tenho essa aqui é a Bíblia de Benheim, o texto hebraico de Benheim, o Novo Testamento grego Receptus. Tá? Essa aqui é o texto hebraico. Você já fez esse exercício? Já procurou saber em que língua a Bíblia foi escrita? Por que o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento em hebraico? Você já parou para se perguntar isso? Não, né? Você já parou para perguntar por que existem tantas traduções? Não, né? Por que essas traduções diferenciam umas das outras? Você já parou para perguntar? Se perguntar? Não. Ou você nunca reparou que tem diferença entre as traduções? Eu vou mencionar uma variante clássica. Apocalipse 22, verso 14. A Almeida Corrigida Fiel vai trazer aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E as traduções como Almeida Atualizada, NVI, Bíblia de Jerusalém vão trazer aqueles que lavam as vestes no sangue do Cordeiro. Pergunto para você, é mandamento ou é veste? Qual está correto? Se você nunca reparou isso, por favor, pause esse vídeo, pause essa aula e, pelo amor de Deus, vá ver na internet. Você abre lá no Google e você verá lá Almeida Corrigida Fiel. Por que tem essa diferença? A Bíblia, ela tem mais diferenças além dessa. E é isso. E é aí que eu estarei preparando o terreno para que você entre no meu mundo. Ok? Então, neste curso, aula piloto, eu estou lançando essas perguntinhas básicas para você. Qual autor usaremos? Wilson Paroski, como eu já mencionei, um autor adventista. Não utilizarei ele, porque ele é mais específico para o Novo Testamento. Esse será um curso de crítica textual geral. Então será introdução à crítica textual como um todo. E para isso só conheço um autor melhor do que o Wilson Paroski para abordar o tema. Ele se chama Pedro Apolinário. Foi professor do Wilson Paroski, Rodrigo Silva, Sérgio Monteiro, se eu não me engano. Várias figuras aí do adventismo atual, enquanto eu gravo esse vídeo, foram alunos de Pedro Apolinário. Ou conheceram ele diretamente ou debateram com ele. Pedro Apolinário ele é autor de algumas obras. As Pretensiosas Testemunhas de Jeová, explicarei um pouco sobre ela. 2 livros fascinantes que é Explicação de Textos Difíceis da Bíblia. Deixa eu colocar certo aqui. E Leia e Compreenda Melhor a Bíblia. O livro que utilizaremos nesse curso será este aqui, História do Texto Bíblico. Este aqui não tem conversa, você vai ter que imprimir ele.
não adianta querer comprar porque ele não tem para vender. Então você vai ter que imprimir ele. E eu uso a versão impressa. Então você pode pegar o PDF e imprimir sem medo de ser feliz. Ok? Tem um outro livro de Pedro Apolinário também, que estará no curso. É esse aqui. Grego, Pedro Apolinário. Ok? Pedro Apolinário também tem um outro livro chamado Seleção Temas Meu Arquivo. Eu vou ver se eu acho ele e disponibilizo para vocês. Ok? Mas as obras mais importantes dele foram essas 4 obras, essencialmente. Ele também escreveu um livro chamado Viagem ao Mundo Maravilhoso das Palavras. Ele era professor de grego, professor de português no NASP. Ele era professor, ele conhecia hebraico, mas o forte dele era grego, crítica textual, português, latim. Esse cara era o bicho. Ele era o bicho. Não é à toa que... E a didática que ele utiliza, ela é fascinante. Então, assim, vias didáticas eu estaria utilizando ele neste curso. Primeiro, porque ele escreve de maneira simples. Segundo, porque é de maneira profunda. Então, simples e profundo são duas coisas difíceis de se misturar. Então, ele fala de maneira simples que qualquer um entende. E ele faz um convite, o estilo de escrita dele faz um convite, você sente vontade de aprender mais. Deixa-me apresentar aqui para vocês. Eu estou gravando este vídeo aqui, este curso aqui, por causa de Pedro Apolinário. Um dia eu me deparei com este livro dele aqui, ó, Explicação de Textos Difíceis, e li o primeiro e o segundo capítulo desse livro. E nesse primeiro e segundo capítulo do livro, ele faz um convite ao estudo do grego e do hebraico. Eu era um jovem, tinha 20 anos de idade, vou para os meus 28. E, cara, eu não tinha noção nenhuma por onde começar. Noção nenhuma. Falei, eu vou estudar. E aí eu peguei esse livro aqui, apareceu a explicação do texto difícil da Bíblia e tal, vou dar uma lida. Olhei e vi o capítulo 1 e eu falei, não, mano, tem que começar a estudar grego. Tem que começar a estudar grego. Falei exatamente isso, eu tenho que estudar grego. Então, desde então, comecei a estudar crítica grego. Comecei a estudar o grego. E aí, depois eu passei a estudar crítica textual, devido ao mesmo autor. Devido ao mesmo autor escrever sobre o assunto. E aí, acabei gravando vídeos no YouTube e fiquei conhecido, né, no meio do YouTube brasileiro. Acabei me tornando um dos poucos homens que trabalham com crítica textual, inclusive a crítica textual do Novo Testamento. Hoje, talvez, o período que você assistir esse vídeo, tenha muitos que falem de crítica textual no YouTube. Mas um dos primeiros que começam no YouTube há 4, 5 anos atrás, estamos em 2019, eu comecei em 2015, a gravar vídeos de crítica textual, então eu fui um dos primeiros. Antes de mim só teve um outro canal que você digitava crítica textual no YouTube, só tinha um outro além de mim. Então eu sou um dos primeiros a chegar lá. Ok? Um livro que eu acho fascinante para você que vai estudar é esse aqui, Pretensioso Testemunho de Jeová. Esse livro aqui foi a dissertação de mestrado de Pedro Apolinário na Andrews University. É um livro que vai te convidar a fazer anotações, a analisar. Ele vai trabalhar a Trindade, mas antes de trabalhar a Trindade, a primeira coisa que ele ensina, sabe o que é? A evolução hermenêutica exegética da Bíblia. Então ele já começa falando, né, ele vai falar aqui os princípios de uma norma de uma interpretação correta, hermenêutica e exegese. Hermenêutica, e aí ele vai explicar o que é exegese, princípios hermenêuticos, qualidades do intérprete, vai falar princípios de só a Bíblia e Ellen White, pensamentos de Ellen White relacionados à interpretação da Bíblia. Então, a interpretação de textos, ferramentas básicas para uma interpretação bíblica. Meu Deus, cara, é fascinante. E aí ele vai começar a falar do período patrístico, período da Idade Média, período da Reforma. Aí ele vai falar da escola gramatical, escola histórica, período histórico crítico. E depois, lá na página 25, ele vai começar a falar do testemunho de Jeová. Mas antes disso, ele dá explicações sobre hermenêutica, exegese e por onde você começar. Isso aí é fascinante. Depois, Explicação de Textos Difíceis é um livro que trabalha... Esses dois livros dele, Explicação de Textos Difíceis e Ler e Compreenda Melhor a Bíblia, são dois livros que ele trabalha versos bíblicos. Então, ele vai pegar temas bíblicos e explicar de maneira sucinta. Por exemplo, 2 embaraçantes passagens relacionadas com o vinho, batismo de João com o batismo de Jesus, batismo com fogo, hermenêutica da predestinação. Ele vai trabalhar aparente contradição de Paulo, comentários gerais, justificação pela fé. Ele vai trabalhar vários temas de maneira simples, tá?
Beleza? Então, esses 3 livros dele são fascinantes. A gramática de grego dele é uma gramática teórica, não contém muitos exercícios, ela não contém exercícios, ela só contém explicações, mas vale a pena você dar uma olhada, e imprimir também, porque ela não é vendida, não tem mais dela para vender, ok? E vamos dar, então, focar no livro da matéria. O que eu falei inicialmente? Crítica textual. Crítica textual é essa matéria aqui que se preocupa em trabalhar. Uma outra adendo que eu tenho que dar para vocês antes de começar as aulas, que isso aqui é só explicação preliminar de preparação para vocês do que vocês vão enfrentar. Tá? Do que vocês vão enfrentar. Me fugiu aqui. Né? Uma coisa que eu tenho que avisar isso, lembrei. O Pedro Apolinário, o último livro que ele publicou foi em 1990. Estamos em 2019, 30 anos depois. Então muita coisa do que ele escreveu já foi superada. Mas aí você pode parar, pensar e falar assim, então tá, se ele já foi superado, por que você não utiliza um outro material? Pelo simples fato da didática dele ser muito boa e de conseguir abranger os dois de maneira simples e sucinta. A crítica textual do Antigo Testamento e a crítica textual do Novo Testamento, englobar as duas juntas com várias explicações muito sintéticas. Então, por isso que eu estaria utilizando o Pedro Apolinário. Mas não que da época que ele escreveu muita coisa mudou, mas muita coisa se atualizou. Por exemplo, no livro História do Texto Bíblico, Pretensioso Testemunho de Jeová, ele vai mencionar, olha, em português nós não temos esse dicionário, só que esse dicionário já foi traduzido para o português em 2020. Por exemplo, ele menciona o William Holiday, um dicionário de hebraico, já foi traduzido para o português. Na época em que ele escreveu, não foi. E esta informação ela será de extrema importância. Ele vai mencionar o dicionário de Frederick Duncan, que foi traduzido em 1980 em língua portuguesa. Em 2010, você teve grandes lançamentos de dicionário de grego, de hebraico, gramática de grego de hebraico, obras relacionadas à hermenêutica. Muitas obras foram traduzidas para o português, graças a Deus. Mas no período em que ele escreve, essas obras estavam todas em inglês. E aí você entende a precariedade em que ele escreveu. Né? Na verdade, um dos primeiros manuais de crítica textual do Brasil foi esse daqui, usado no NASP muitos anos, se eu não me engano é capaz de ser usado, e de extrema importância. Ok? Então, assim, levantei algumas dúvidas, eu expliquei um pouco sobre quem foi Pedro Apolinário, eu já demonstrei para vocês que didática vai ser utilizada. Então, estaremos lendo e eu estarei explicando aquilo que Pedro Apolinário explica, porque alguns termos passam batido para quem nunca leu sobre o assunto. Ok? Pedro Apolinário é um autor excelente, um ótimo escritor, uma leitura, se prepare que é uma leitura difícil, no sentido que o tema é difícil, o tema é complexo, mas é uma leitura prazerosa nas linhas de Pedro Apolinário, nas mãos de Pedro Apolinário, porque ele era um professor que te convidava para o conhecimento mesmo. Você pode falar, nossa, mas você nem conheceu ele, então? Ele morreu em 2009, em 2009 eu tinha 17 anos de idade, nem sabia de igreja adventista. Em 2019, né, tinha 17 anos de idade, fui estudar grego, comecei a estudar grego e crítica textual em 2015, quando eu tinha meus 20 anos de idade, né, 2013, e por aí vai. Então, assim, é um pouco sobre mim, um pouco sobre Pedro Apolinário, para que vocês entendam como se dará este curso, como ele caminhará, ok? Aguardem as próximas aulas, mas estaremos lendo a primeira parte. Então, lição de hoje. Imprimir, explica história do texto bíblico. Se você quiser imprimir as outras apostilas, sinta-se livre. Sinta-se livre porque será de extrema importância. Mas no curso aqui, essencialmente, será esse aqui. Mas se você for fazer aula de hermenêutica e exegese, comece com Pedro Apolinário, cara. Você será fascinado pelo jeito que ele escreve. Apesar de alguns dos escritos dele já terem sido superados em alguns aspectos. Você tem obras muito mais específicas sobre determinadas áreas. Mas, de maneira geral, que é o foco das minhas aulas neste curso, serão de extrema valia. Deus abençoe seus estudos. Adolfo Clair, à sua disposição.